Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje precisamos falar sobre o dólar, então a gente vai passar por esse assunto desde a escalada do dólar frente ao real. Vamos também passar pela parte de decisão de política monetária dos Estados Unidos, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Vamos falar também de Tesouro, porque o Tesouro ontem interrompeu a negociação novamente por conta do descontrole das taxas de juros. Então a gente vai falar sobre todos esses aspectos. Vamos tentar falar também sobre a repercussão e até a reação do Haddad em relação a tudo isso. Mas vamos começar do começo. Hoje não vai ter agenda, eu não vou dar bom dia para o André porque ele está de férias. Então a gente vai começar fazendo um panorama do dólar. A gente vai tentar entender como que esse dólar começou a se valorizar frente ao real e como o dólar ou o real se desvalorizou frente à moeda dos Estados Unidos, para a gente entender de onde vem esse movimento. Eu vou explicar para vocês o movimento de mercado primeiro e depois eu vou separar o que é crítica, né? O que a gente pode olhar com esse olhar mais crítico e o que separa uma coisa da outra. Porque ontem, como vocês estão vendo aí na tela, o real se desvalorizou, o dólar teve um novo recorde de alta e fechou a R$ 6,26, justamente por conta dessa desconfiança do pacote de corte de gastos. Então, vou colocar aqui para vocês, na verdade, vou colocar até depois esse gráfico, eu vou primeiro contar para vocês o que vem acontecendo com o dólar desde novembro. Na verdade, eu vou até já deixar o gráfico aqui do lado, porque aí vocês conseguem acompanhar a linha do tempo comigo. Então, vamos lá, vou deixar aqui na minha tela. E aí a gente vai, depois esse gráfico volta, tá? Mas é só para a gente entender essa linha do tempo e por que o real ele acabou descolando da maioria dos emergentes, principalmente agora no fim do ano. Então, o que aconteceu? Né? A gente tem que lembrar sempre que o mercado financeiro ele opera com base em expectativa. Então, se a gente tem uma expectativa de piora no cenário de um país, o mercado financeiro ele vai se posicionar em dólar, ele vai vender os ativos daquele país, porque ele não acredita que aquele país vai ter um bom desempenho no ano seguinte ou no futuro. Na verdade, é uma expectativa, uma perspectiva, ainda não aconteceu. Mas ele tem essa percepção de piora, ele vai se proteger e ele vai se posicionar, nesse caso, em dólar, para tentar buscar se proteger dessa volatilidade. A gente precisa ter isso em mente para entender tudo que desencadeia logo depois ali da expectativa pelo pacote de ajuste fiscal que ainda não tinha sido divulgado. Então eu vou até passar aqui meu mouse, né? Se a gente pega novembro aqui, a gente vê que a gente começa a ter essa escalada um pouco mais forte do real, aqui já com 19, aqui é algo que está acumulada nos últimos 12 meses, tá? Então, comparando todos os emergentes, como as moedas têm patamares diferentes, eu coloquei todos em variação acumulada para a gente conseguir ver quando esse comportamento é igual e quando que ele se descola. Então, o real que vocês estão vendo é essa linha, que é tipo um azul mais claro, a gente tem o peso mexicano em verde, o peso chileno em branco e o rende sul-africano ali embaixo em roxinho. Então, o que a gente vê? Em vários momentos, as moedas emergentes elas se comportam da mesma forma. Olha que em setembro, né, o real com o peso mexicano, o comportamento parecido que eles tiveram. Vou até tirar aqui o mouse para vocês conseguirem ver. Então, a gente vê que tem um comportamento muito semelhante em vários momentos do ano entre as moedas emergentes, sobretudo peso mexicano e real. Quando que a gente começa a descolar? Justamente aqui, né? 25 de novembro para cima, a gente tem uma escalada do dólar frente ao real. Lembrando que esse é sempre dólar frente à moeda emergente, tá? Então, é a valorização acumulada do dólar frente ao real, a valorização acumulada do dólar frente ao peso, a valorização acumulada do dólar frente ao rand, tá? Então é assim que a gente lê esse gráfico. E o real, ele está com o dólar frente ao real, na verdade, está com uma variação acumulada em 28%, porque a gente tira 1 e a gente chega nesses 28%. E a gente vê aqui que a curva, né, começou a descolar principalmente em novembro. Teve alguns picos aqui no meio do ano, que foi justamente quando começou uma desconfiança maior em relação à eficácia do Banco Central. Mas esse descolamento, apesar de todos irem para cima aqui, a gente consegue ver que todos vão para cima, o real sobe mais. Então, o que explica
o real sobe mais? Não, o dólar frente ao real sobe mais, mas no gráfico a linha real sobe mais. Por que o dólar se valorizou mais frente ao real? Por que o real se desvalorizou mais frente ao dólar nesse período do fim de ano, principalmente aí entre novembro e dezembro, tá? O que a gente teve de diferente? Porque todos têm um comportamento muito parecido, tem uma leve alta, mas nada comparado a essa esticada que tem no gráfico do real, do dólar frente a real. Por que isso acontece? Aí a gente consegue ver que é fator doméstico. Porque se todos estivessem respondendo a só fatores externos, porque dólar é uma coisa que tem os fatores externos que acabam impactando e os fatores externos. Se fosse só fator externo, todos eles teriam um comportamento muito parecido, um fator externo que envolve os emergentes, vamos pensar assim, todos teriam um comportamento muito parecido, mas o real se descolou. E o que fez o real se descolar? Quando a gente vê esse descolamento, é porque tem fator doméstico. E aí eu vou explicar para vocês. O mercado estava com uma grande expectativa pelo anúncio do pacote de corte de gastos da Fazenda. Isso, desde antes do anúncio, o mercado já estava nutrindo essa expectativa desde o fim de outubro. Então, desde o fim de outubro, o mercado já estava se preparando para receber essa notícia. E aqui eu vou contar realmente o movimento de mercado, a leitura de mercado. E aí, se você discordar de mim nesse momento, você está discordando, inclusive, de todos os agentes de mercado, todos os veículos, porque não há ninguém que fale o contrário. Não há ninguém que esteja falando que não é por isso. É por isso, tá? Então, o mercado tinha uma grande expectativa em relação a pacote de gastos, né, pacote de corte de gastos, como seriam feitos esses ajustes fiscais, e ele tinha ali suas expectativas, suas ansiedades para esse anúncio. Quando o anúncio vem, ele vem em descontentamento, em desalinhamento, vamos ver, acho que não é essa palavra, mas vocês entenderam. Ele vem trazendo um descontentamento para o mercado, porque o mercado queria que fosse um ajuste fiscal, um pacote de corte de gastos, da forma que ele está acostumado, da forma mais tradicional, que é normalmente cortando mesmo os gastos. Então, cortando os gastos em saúde, que são pastas mais afetadas normalmente por esse tipo de medida, cortando gastos de saúde, cortando gastos de educação, cortando gastos de benefício social, limitando mais a valorização do salário mínimo. Então, o mercado estava esperando esse pacote mais tradicional. Quando o Haddad anuncia que o pacote não vai ser o que o mercado espera, né, ele traz uma outra forma de ajustar, a gente vê que o mercado começa a ficar mais cético. Ele já estava cético antes da divulgação. Então, já existe uma cobrança desproporcional, 2 pesos, 2 medidas aqui. Mas não estou nem nesse momento, não estou nem nesse ponto ainda. O mercado já estava um pouco cético que o Haddad ia conseguir entregar esse pacote de economia de 70 bilhões, eles estavam achando que ia ser menos, que não ia chegar no montante que eles esperavam. Acontece que chegou no montante que eles esperavam. Eles esperavam exatamente 70 bilhões, até alguns menos, outros mais, mas na média a maioria ali esperava 70 bilhões de economia mesmo. A grande questão é, se eles já estavam céticos antes, quando vem um movimento, né, uma divulgação diferente do que eles estavam esperando, isso, mercado financeiro, grandes agentes, a gente pode até pensar veículos de mídia que na verdade estão dando esse mesmo recado, mas quando esse pacote vem diferente, esse ceticismo aumenta, porque se eles já acreditavam que o pacote não ia cumprir o arcabouço antes, a partir daí eles passam a acreditar menos ainda. Então eles passam a acreditar que vai piorar, o cenário fiscal vai piorar, o cenário do Brasil vai piorar no ano que vem, e eles começam a se posicionar frente a isso, mostrando tanto descontentamento, porque há uma amostra desse descontentamento mesmo. Eu já vi eu recebo vários recortes, já vi vários recortes e até trouxe para vocês, né? Quando a gente falou do analista de América Latina de um grande banco internacional, ele falou com todas as palavras, a gente esperava que fossem feitos cortes de gastos. Dessa forma que foi apresentada, a gente não acredita. Então o mercado financeiro deu o recado, dessa forma que foi apresentado, justamente isso, a gente não acredita porque a gente queria corte de gastos. E a partir daí, eles começam a se posicionar mais fortemente contra a nossa moeda, mostrando que eles não estão acreditando naquele pacote, naquele projeto. Eles não acreditam que aquilo vai dar certo, eles ficam mais céticos. E aí isso faz com que o dólar dispare e junto a isso eles ainda vão vender os ativos brasileiros, porque se o cenário vai deteriorar na projeção deles, lembrando
sempre com base nas expectativas. O mercado se move nas expectativas, ele se move nos boatos, né? Tem esse jargão. No fato, normalmente pode até cair. Né? Então, porque já teve todo o posicionamento, já teve toda a precificação. Quando a gente fala de precificar um evento, é porque o mercado está se posicionando e ele vai ajustando o preço dos ativos para aquela expectativa que ele tem. Quando aquilo se concretiza, o preço já está ajustado. Então não vai ter uma movimentação tão grande. E é isso que a gente está vendo agora, o mercado se posicionando de forma que ele dê um recado. Eu não acredito que isso vai ser eficaz, eu não acredito que vai ser eficiente, eu acho que não vai ter economia que vocês divulgaram e tem alguns pontos que eu não gostei, né? Eu acho que não vai funcionar. É isso. E diante de algo que eu acho que não vai funcionar, vai ter deterioração do cenário econômico, do cenário fiscal, e com isso o país vai para um caminho que eu acho que eu quero me proteger. Tá? Essa é a história, esse é um movimento que a gente vem acompanhando nos últimos dias, no último mês, desde o começo de novembro, exceto alguns dias que a gente teve sim a inversão do sinal. Se a gente pegar o acumulado ali, o acumulado é de ascensão, é de real mais desvalorizado e é de dólar mais forte. Qual que é a diferença? Débora, você está fazendo a leitura do mercado aqui. Você está contando exatamente a história que se eu for num veículo hegemônico, eu vou ler. Qual que é a minha diferença? Porque ler mercado eu sei. Eu estudei na Meca do mercado financeiro em São Paulo. Eu sei como pensa o mercado financeiro, eu sei fazer leitura de mercado, eu sei fazer projeção de mercado. O que me difere de todos esses analistas é que eu consigo ter uma visão crítica de todo esse movimento. Então, o que eu acho, o que eu critico em relação a isso? E o que eu faço de crítica em relação a todo esse movimento? Tem uma pressão, sim, uma pressão por se fazer ouvido, uma pressão para mostrar descontentamento. E isso também não sou eu só que eu estou falando. Se você pegar qualquer noticiário financeiro, você vai ver que essa pressão também é citada. Os mercados estão pressionando via dólar, via câmbio, existe uma pressão cambial, existe uma pressão de juros, e isso está fazendo com que o real se desvalorize, as taxas de juros fiquem mais altas, e a gente vai falar de tesouro daqui a pouco, se der tempo, porque eu estou acompanhando aqui o cronômetro também, né, o horário para não estourar. Mas aqui a gente vê que tem essa leitura. Mas qual que é a minha crítica em relação a isso? Primeiro que eu já vejo um peso muito excessivo dado para essa questão fiscal. Só que ela está na centralidade de hoje. E está sendo um grande instrumento de pressão, tanto do mercado financeiro quanto do Congresso. Então está todo mundo usando esse pacote fiscal que está tanto na centralidade para pressionar. Mercado financeiro para pressionar, tentando mostrar que não gostou, que ele gostaria do ajuste fiscal tradicional que ele já está acostumado, prejudicando quem não tem poder, e aí a gente vai chegar nisso, prejudicando quem não tem um poder ali econômico e político. Tá? E o Congresso está pressionando por outro lado, falando, olha, se você colocar as emendas da forma que foi colocado ali, a gente não vai votar o pacote do jeito que ele foi apresentado, a gente vai desidratar. Então, ele também é um pacote que também descontenta o Congresso, porque se vai ter algo que limita as próprias emendas do Congresso, ele vai desidratar e falar, desidratei o seu pacote fiscal, agora você vai ter que mostrar mais ajustes para agradar o tal mercado, você vai ter que cortar gastos porque eu vou desidratar ainda mais o seu pacote fiscal e aí a gente vai exercer também pressão. Então, esse pacote ele trouxe pressão dos dois lados, tanto do mercado financeiro quanto do Congresso. E além disso, né, quando a gente vê notícias, eu vi uma notícia de uma analista da Bloomberg, uma notícia de fora aqui do Brasil, e a analista fala que o Congresso está preocupado com as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, com as pessoas que têm a necessidade do BPC aqui no Brasil. Eu pensei, nossa, essa pessoa não entende nada de Congresso brasileiro, é uma pessoa de fora que não sabe como funciona o nosso Congresso. Ninguém ali, a maioria não está genuinamente preocupado com quem recebe BPC. Mas está preocupado com os próprios interesses e está usando isso como forma de pressão. Mas genuinamente preocupado, eu duvido que muitos ali estejam. Mas existe sim essa forma de pressão. E o que acontece? O governo fica numa sinuca, porque tem duas forças muito importantes ali pressionando. E pressionando por meio de dólar, que é algo que começa a trazer todo um mal-estar geral, porque hoje só se fala nisso. Se eu abro
qualquer rede social só se fala que o dólar está mais alto, que o dólar está ficando mais caro, que o real está se desvalorizando. Então é uma forma de pressão, sim, uma forma de pressão que mexe, né, que traz ali um convulsionamento social também. As pessoas começam a falar sobre isso como se todo o cenário tivesse deteriorado também, só por conta do dólar aqui no caso, tá? Especificamente. Então tem toda essa pressão mesmo acontecendo, porque são agentes ali que têm esse poder. Por que quando se fala, por exemplo, a Haddad vai a discurso e fala, vamos então discutir, já que todo mundo quer ajuste fiscal, e todo mundo quer que entregue déficit zero ou superávit, todo mundo está preocupado, tão preocupado com o fiscal, tão preocupado com os gastos, então por que a gente não repensa os juros sobre capital próprio para tentar aumentar, né, a base tributária, já que ele diminui a base tributária, né, as empresas grandes, empresas ali do lucro real, usam esse artifício ali dos juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba que está lá desde os anos 80, para diminuir a base de lucro, porque é uma despesa, e com isso diminui a base tributária. Quando isso entra em discussão, aí as pessoas falam, não, esse vespeiro não pode mexer. Se você vai para o Congresso e fala, então vamos repensar as emendas, vamos repensar ponto A e B, o Congresso fala, nesse vespeiro também não pode mexer, porque aí você está desagradando. Então, para quem que sobra o ajuste fiscal no final das contas? Porque se a gente desidratar, né, se esse pacote for desidratado, para quem que vai sobrar? Porque a Haddad já falou que se precisar rever e cortar gastos, ele vai fazer, certo? Então, se desidratar ali o pacote fiscal, para onde vocês acham que vai esse corte de gastos? Vai para a saúde, para a educação, para as pessoas que recebem benefício, para o salário mínimo, enfim. Vai para o pacote mais tradicional de cortes. Então, a confluência dessa pressão vai para lá porque você tem dois agentes ali, tanto o mercado financeiro quanto o Congresso, que tem poder de pressionar. Tem poder econômico, tem poder político, consegue mexer com o dólar. Então, são agentes, são atores que têm muito poder para fazer essa pressão. E quando você pressiona e normalmente, né, quando a gente pega outros ajustes, nunca foram feitos incluindo esses atores. A partir do momento que você começa a colocar isso na discussão, as pessoas falam, não, todo mundo, eu quero ajuste fiscal, mas eu não quero ajuste fiscal nos meus benefícios. Eu não quero ajuste fiscal em cima de quem ganha, né, para compensar imposto de renda, por exemplo, aí não é nem ajuste fiscal, é parte tributária, mas eu não quero que inclua a tributação de dividendos ou de pessoas que ganham mais de 50 mil. Isso eu não quero. Eu não quero que tenha compensação aí. Não quero abrir mão dos juros sobre capital próprio. Não quero abrir mão das emendas. Então ninguém quer abrir mão, mas todo mundo quer ajuste fiscal. Só que a grande diferença tem gente que tem poder para pressionar, tem gente que não tem. Então a gente tem essa é a minha crítica, né? Porque a leitura do mercado é a mesma. A minha crítica a gente tem uma pressão vinda de atores que tem o poder para isso. E por isso que, normalmente, essa pressão funciona e acaba sobrando para o trabalhador. Eu espero que não aconteça, mas a gente está caminhando para uma situação como essa. Além disso, a gente não pode esquecer, eu falei que tem os fatores domésticos, que foram aqueles que fizeram com que o dólar, né, tivesse mais valorização frente ao real e a nossa moeda fosse uma das mais desvalorizadas aí frente a emergentes e pares, enfim. A gente tem essa movimentação, só que a gente não pode esquecer que tem fatores externos também. A gente tem aí Donald Trump chegando na presidência dos Estados Unidos, já se espera que Donald Trump vai ter um mandato mais inflacionário, que ele vai ter um mandato que vai acabar tendo mais protecionismo. Então também se espera, se ele tiver mais inflação, e esse protecionismo um pouco maior, também se espera que as taxas de juros dos Estados Unidos decaiam num ritmo mais lento no ano que vem. Taxa de juros dos Estados Unidos mais altas ou com menos quedas, né? Porque antes a gente esperava mais quedas e agora a gente espera menos quedas. E fortalece já o dólar frente a outras moedas, porque vai sair recurso desses países para buscar ganho nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, as famosas treasuries. Então tem essa também saída de recurso para buscar ganho lá. E aí eu emendo com o nosso próximo assunto aqui, que é justamente a decisão de juros dos Estados Unidos ontem. A gente já vinha vendo sinais de que a política monetária lá poderia não afrouxar como se esperava antes, porque se esperavam mais cortes no ano que vem. E a partir da vitória do Donald Trump e de leituras de cenário
esses cortes foram revistos, mas a gente já via sinais disso nos pronunciamentos dos próprios dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, eu vou colocar aqui para vocês na tela essa linha do tempo. Eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar aqui na tela como apoio para vocês me acompanharem, porque a gente vê que desde o dia 21 de novembro, aí tem quem é presidente de que Fed, né? Presidente do Fed de Chicago, diretor do Fed de Nova York, tem presidente do Fed de Atlanta. Então aqui a gente tem quem são essas pessoas, de quem são as falas, se eles votam ou não votam e o que eles falaram. E a gente começa a ver, né, que a fala dos dirigentes do Fed já apontavam para essa política monetária mais rígida, para uma leitura de um Estados Unidos mais inflacionário, né, de maior inflação no futuro, que a política monetária ainda não está restritiva o suficiente para corte de juros, que a trajetória dos juros ainda não estava determinada, isso no dia 2 de dezembro, que a gente não teve, aqui, ó, nós não movemos muito rapidamente com a taxa de juros, então eles não iam fazer movimentos muito bruscos. Podem passar aí para a próxima página. Ó, o caminho para a instância neutra nos juros pode ser acelerado, pausado, desacelerado, dependendo dos desdobramentos do ambiente. Então, até aqui estava todo mundo falando, olha, pode cortar, pode não cortar, mas a gente não sabe também qual vai ser o ritmo desses cortes, pode diminuir, inclusive, porque a gente vê uma inflação mais forte para frente. E aí vem, inflação é a nossa principal meta, sempre tem esse discurso em relação a isso. O mercado de trabalho está mais forte, parece que está falando aqui, né? A visão do mercado de um corte entre dezembro e final de janeiro é sensata. Aqui a Beth Hammack, que foi inclusive quem votou contra. Riscos de alta para a inflação continuam proeminentes, prefiro uma abordagem gradual para a flexibilização monetária. Então todo mundo estava apontando ali para uma talvez desaceleração do ritmo do corte de juros. E foi o que aconteceu. Ontem a gente teve reunião do Fed, vamos até ver aqui quem votou no quê. Mas ontem a gente teve reunião do FONC, na verdade, né, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, e por lá foi decidido corte de 0,25, mas sinalização para só mais 2 cortes posteriores, quando eram esperados mais cortes depois. Né, então, o que a gente vê? E a fala do Jeremy Powell, né, que era o mais importante, a sinalização, né, para as próximas reuniões, e a fala do Powell, que é o presidente da instituição, para ver para onde também que ele ia no seu discurso. E ele falou sobre cenário inflacionário, falou sobre possível desaceleração. Então a gente vê um discurso, como a gente fala, né, o mercado chama de hawkish, mas eu não gosto é mais rígido, mais duro. Tá, eles tiveram um posicionamento mais duro do que se esperava, mais rígido do que se esperava, sinalizando para menos cortes nos juros do que se esperava. Então, isso já fez com que todo o mercado se reformulasse e reprecificasse isso. Então, ontem a gente teve uma queda aqui na nossa bolsa que já estava acontecendo desde o começo do dia por conta das questões fiscais e domésticas. O que acontece? Depois que o Jeremy Powell fala, a bolsa ela despenca, né? Então a gente tem uma queda bem forte aqui na nossa bolsa, que foi acelerada justamente depois dessa fala do Jeremy Powell, e junto a isso, um dólar que também já vinha, ele conseguiu ter uma trégua ali quando teve o leilão, mas era um dólar que já vinha subindo, tem a trégua no momento do leilão e depois volta a subir. Porque a gente tem mais expectativa de juros nos Estados Unidos, né, de uns juros mais altos, porque se esperavam mais cortes, e agora não vai ter tantos cortes, a taxa de juros lá vai ficar mais alta. Então o dólar também passa a se fortalecer numa velocidade maior frente ao real, depois que o Jeremy Powell fala. Então a gente não pode analisar só um fator. Claro que o fator doméstico está pesando muito aqui, senão o gráfico não estava descolado daquele jeito. Mas a gente tem que analisar também a conjuntura internacional, porque a gente está falando de dólar, e dólar tem essa sensibilidade. Então eu vou até colocar para vocês aqui, vou até sair aqui um pouco, porque eu acho que eu já falei bastante, eu vou sair um pouco do roteiro para botar aqui para vocês na tela como é que está o mercado hoje. Porque a gente vai ver, deixa eu só atualizar aqui, porque a Nasdaq aqui não está atualizada, mas eu vou atualizar para vocês aqui, porque a situação também por lá não tá atualizada, porque o mercado lá está fechando mais tarde. Mas vamos lá, né? O que a gente tem aqui? A nossa bolsa voltou a subir hoje, então depois de bater lá os 120 mil pontos, ela voltou a subir, mas olha que interessante, era aqui que eu queria chegar. As treasuries, desde manhãzinha, tá? Então desde cedinho, já estavam num momento de alta, por conta dessas declarações feitas ontem
depois da reunião do Comitê de Mercado Aberto, que é como se fosse o nosso Copom aqui. Então, depois disso, as treasuries passaram a acelerar. O que são as treasuries? Os títulos de dívida pré-fixados, aqui no caso, vencimento para 10 anos, eles começaram a acelerar. Quem que está acompanhando essa alta, só que numa magnitude muito maior? O DI Futuro. O DI Futuro hoje ele está subindo bastante, mais um dia. E aqui são até vencimentos um pouco parecidos, não exatamente iguais, mas semelhantes. Então, aqui a gente vê, né, o DI Futuro subindo muito. Vocês podem ignorar todo o resto. Eu quero só focar aqui, porque eu acho que o resto ainda não atualizou por conta do horário. Eu quero focar nessas duas linhas. O DI Futuro ele continua acelerando, mostrando que há sim uma desconfiança muito grande em relação ao fiscal. Então, o mercado financeiro está pedindo mais juros, porque eles acreditam que também, diante de um cenário deteriorado, o risco do país vai aumentar. Então, você precisa pagar mais juros para trazer o dinheiro para cá. E essa alta também não é só por isso. A gente tem também hoje o impulso das treasuries, porque as treasuries estavam caindo, já que se esperava que os cortes iam ser mais acelerados, iam ser mais cortes lá nos Estados Unidos. A partir do momento que Jerome Powell fala, não, depois da reunião, a gente está revendo, a gente vai analisar cenário a cenário e talvez a gente tenha menos cortes, talvez a gente desacelere esse ritmo, a expectativa muda, as treasuries estavam caindo, passam a subir e os nossos juros futuros acompanham, porque as taxas de juros nos Estados Unidos elas acabam sendo uma certa referência global de juros, porque senão todo o recurso sai para ir para lá. Então, tem que aumentar esse diferencial de juros. E aí a gente vê pressão dos dois lados também, tanto de dentro quanto de fora, no DI futuro. Então, o que a gente está vendo aqui? Um cenário de muita instabilidade, de muita volatilidade, e a gente sempre tem que lembrar, na volatilidade se surfa mais. Se você tem mais sobes e desces intensos, as pessoas ganham mais também nessas diferenças. Então, volatilidade é um cenário propício para a especulação. A gente nunca pode esquecer isso. Mas mais que isso, a volatilidade ela já está bastante acentuada. A gente já tem um monte de incerteza pintada pelo próprio mercado. E aí qualquer grão adicional de incerteza que se coloca toma uma proporção enorme. E hoje a gente só tem uma coisa sendo olhada aqui no Brasil, que é o fiscal. Então esse fiscal na centralidade traz todo esse também ambiente propício para que se façam pressões, né? Já que a gente tem esse fator na centralidade, vamos aproveitar para pressionar no que a gente consegue. Quem? Principalmente o mercado financeiro quando a gente está falando de dólar. Então eu quis trazer, eu acabei emendando um assunto no outro, mas eu quis trazer aqui para vocês uma visão realmente, primeiro, do que está acontecendo de movimento e depois para a gente criticar junto, para pensar, porque não adianta também a gente ficar, não entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o que acontece nesse cenário. Mas eu vou parar por aqui, porque agora eu tenho que entregar para os nossos vizinhos de cima do Rolê ICL. Então vocês estão em mais do que excelente companhia a partir de agora, mas lembrando, antes de passar para o rolê, que a gente tem a Luta pela Esperança, uma nova temporada da nossa produção original, que vocês já viram até o trailer, um trailer muito bonito aí no N1, que tem aí o diálogo, como o diálogo pode ajudar o mundo a superar o ódio, o extremismo e a guerra, um especial de fim de ano, com o Frei Beto, Chico Pinheiro e o pastor René Kibitz, que está na minha camiseta que eu ganhei do Sou ICL no final do ano. E para assistir é só se inscrever aqui no iclmercado.com.br. Agora sim eu vou entregar para os vizinhos de cima, porque hoje tem Roberta Garcia e Guga Noblat, e vocês vão ficar nessa excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para atualizar vocês sobre todos os movimentos que a gente tiver. Um beijão e até lá! Olá, bem-vindo à comunidade ICL. Se você já pertence a essa comunidade, eu tenho um motivo para você ganhar um bom presente no fim do ano. Fim de ano está chegando. Graças a Deus, é fim de ano, é vida que segue, vem outro pela frente. Mas a gente precisa refletir sobre o que viveu esse ano e sobre o sentido do Natal. Foi isso que nós fizemos ano passado, quando lançamos A Luta pela Esperança, uma série especial do ICL, pensando sobre os valores do Natal, sobre o que é o Natal para cada um de nós. Fim de ano, Natal, festas, mas também tempo de refletir sobre o que foi o ano e sobre o que virá pela frente, sobre as nossas lutas. Você não pode perder. Eu gravei uma entrevista aqui no Convento dos Dominicanos, em São Paulo, com Frei Beto, frade dominicano, e com o pastor Ed René Kivitz, um pastor
batista, protestante, fantástico. Eles falaram de valores que precisam permanecer como luz em tempos de trevas que vivemos. Junte-se a nós.